trouxe a Bíblia, serve de lição para a próxima semana, já vim com, pelo menos com o seu telefone, o aplicativo da Bíblia, amém? Mateus 6,33 e João 15,15. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E João 15,15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos ter um minuto de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder te adorar, Senhor, de poder estar aqui na tua casa, Senhor, ó Pai, louvando e adorando o teu santo nome, Deus. Por isso, nesta hora, Senhor, ó Pai, nós queremos ouvir mais do Senhor, ó Pai. Queremos mais de Ti aqui, Senhor. Por isso, fala conosco. Fala aos nossos corações, ó Deus. Ministre nossas vidas, ó Deus. E que a gente venha sair daqui, Senhor, ó Pai, querendo mais e mais relacionamento contigo, com Teu Espírito Santo, com a Tua palavra, Senhor, ó Pai. Que a gente venha, ó Pai, buscar e aprender contigo, Senhor, como ser seu amigo de verdade, Senhor. É no nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém e amém. Bom, eu li primeiro aqui, né, Mateus 6,33, que todo mundo deve saber até de cor, né, essa é a verdade. Quando fala Mateus 6,33, eu lembro, né, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Só que esse capítulo aqui, esse versículo, ele está dentro de um sermão de Jesus. Muitas vezes a gente acha que não, esquece, mas ele está dentro do sermão da montanha de Jesus, que começa lá em Mateus 5. E no sermão, esse sermão de Jesus, ele tem vários ensinamentos. É um sermão, ele é um sermão mais estudado da Bíblia, o sermão de Jesus. Esse sermão é mais pregado, devido à quantidade de informação que ele tem. Mas segundo alguns estudiosos, né, esse pessoal aí da teologia aí, que estuda mesmo, né, eles dividiram esse sermão, eu achei interessantíssimo, vou compartilhar rapidinho com vocês, né, em 6 partes, esse sermão da montanha. Pregaram o Mateus 5 e 6 e dividiram em 6 partes, meio que compactuaram ali, fizeram para que a gente possa ter um resumo, vamos dizer assim. E essas 6 partes, a primeira fala assim, né, das bem-aventuranças, que é justamente onde Jesus o quê? Nos ensina nas bem-aventuranças sobre ser feliz de verdade, ou sobre a felicidade e a honra de fazer parte do reino dele, ou de entrar no reino dele. Isso só tem essa felicidade só tem quem entra, quem conhece, quem se relaciona com Jesus de verdade, né? A segunda parte, Jesus fala o quê? Dos contrastes que existem entre o mundo e o reino. Ou seja, isso aí é os paradoxos da graça que Jesus mostra, né? Eu vou exemplificar para que a gente entenda. Quando Jesus fala aqui, ele fala o quê? Se alguém lhe pedir a sua capa, o que é para você fazer? Você tem que dar. No mundo, se alguém te pedir alguma coisa, você vai dar? Você vai querer vender, você vai querer tirar o lucro em cima daquilo. Mas Jesus fala, não dá. Dá a sua capa e dá mais, dá a túnica também. Não briga por causa disso, né? O que mais que Jesus fala em relação ao paradoxo da graça, né? Se alguém pedir para você andar 1 milha com ele, o que Jesus fala? Vai andar 2. Vai com ele 2, não vai só 1, vai 2, vai mais. Né? Jesus sempre, isso aí está mostrando os paradoxos. Tem um outro aqui que às vezes dói, né? Jesus fala assim, se alguém bater na sua face, o mundo fala o quê? Vai lá e revida, né? E Jesus fala assim, não, dá o outro lado. Além de você tomar para um lado, você tem que dar para o outro. Esse é o paradoxo da graça, é um ensinamento que Jesus mostra o contraste da graça do reino de Deus, da graça de Jesus, com o mundo. A terceira parte mostra o quê? Os princípios éticos do reino de Deus. O que está baseado ali? Jesus fala o quê? Sobre a ação, fala sobre o jejum nesse sermão do monte, fala o quê? Sobre adultério, sobre casamento, os pecados desse mundo. Ele alerta, ele nos ensina sobre isso também. A quarta parte desse sermão, Jesus ensina o quê? O contraste da prática da religião e a experiência do reino, que tem um contraste aí grandíssimo, né? A gente vê isso muitas das vezes. Porque Jesus vem trazer o quê? Um novo ensinamento. A religião dos judeus, a religião judaica, mostrava que a lei você vai fazer assim. Jesus vem e fala assim, não, se você quer viver pelo meu reino, você vai viver assim. Não é mais fazer. Tanto isso Jesus ilustra lá, né, na moedinha da viúva, né, o pessoal ia lá e colocava para quê? Para se aparecer. E ali foi alguém, ali humildemente, uma senhorinha, e colocou 2 moedinhas. Isso mostra a diferença que é da religião
para o reino de Deus, para o que Jesus quer mostrar. E Jesus vem fazer o que com isso? Trazer um novo ensinamento, uma nova linha de pensamento para a gente. Vem nos ensinar algo novo. Não é mais ali baseado na lei, mas é pela graça. E mostra a diferença, exatamente aqui. Para quê? Para a gente mudar o nosso estilo de vida. E mudar o quê? A mentalidade nossa, como a gente pensava também. Jesus também, né, é interessante aqui, né? Quem quer viver na religião, pensando assim, na religiosidade, será que realmente está no reino? Porque tem uma diferença também da religião para o reino de Deus. Quem vive para a religião pode até estar na igreja, estar na religião, mas será que está no reino de Deus? Isso é uma coisa para a gente pensar. A quinta parte, né, desse sermão, Jesus o quê? Apresenta a garantia, através da sua palavra, àqueles que põem em prática o que Jesus falou. A ilustração disso é quando Jesus fala, né, sobre aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é como o homem que constrói sua casa onde? Na areia. Vem a água, vem os ventos e a casa o quê? Cai. E Jesus mostra a garantia de que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele constrói a sua casa onde? Na rocha. Jesus ilustra dessa forma. Vem o vento, vem a água, mas a casa está ali firme. E o que é interessante nisso é que Jesus mostra que tanto quem construiu a casa na areia, como construiu a casa na rocha, eles receberam os mesmos problemas. Tiveram as mesmas situações difíceis. Veio o vento, veio a água, mas a diferença é que aquele que estava baseado na rocha, que é Jesus, na palavra de Deus, ele permaneceu. Ele não desviou do caminho. Ele permaneceu no caminho do Senhor. E aí fica uma dica para a gente, né? Para afirmar onde? Na palavra, no que Jesus está falando. Colocar em prática o que Jesus está falando, o que Jesus está ensinando. Se o Pedro ministrou aqui, vamos buscar do Espírito Santo. O que a gente está fazendo? Então, nós estamos colocando em prática isso, ou a gente só vem aqui, dentro da nossa religiosidade, que eu falei aqui ainda agora, e depois vai para casa, mas não coloca em prática. Às vezes eu ministro no GP, eu falo, gente, a gente escuta tanta ministração boa de Deus, nos GPs mesmos, nos cultos, e o que a gente está fazendo com isso? Nós estamos colocando em prática isso que nós estamos aprendendo? Isso demonstra se nossa casa está onde? Na areia ou se está na rocha. E aí chega a sexta parte desse sermão, que eu confesso que quando eu busquei e eu vi, que eu entendi o que quer dizer Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, eu confesso que entrei um pouco em parafuso, eu falei assim, uau, por que eu não vi isso antes? Mas isso é a bênção de Deus. Deus aqui, Mateus 6,33, está falando de quê? De relacionamento. E eu, quando eu li isso aqui, acredito ou não, eu creio que alguns dos irmãos também, falam assim, isso aqui está falando de provisão. Deus está querendo prover nossa vida. Está falando de mantimento, está falando de vestimenta, bens materiais. Jesus está falando disso aqui, não. Jesus está falando aqui de relacionamento. Porque se você vê, o que Jesus fala? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se a gente fosse fazer um resumão aqui, ficava assim, se relacione primeiro com o rei e com o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vêm o quê? Vêm junto. E isso então mostra o quê? Que Jesus está falando de relacionamento. Vai ter a provisão? Vai. Mas primeiro você tem que se relacionar com o rei, com o reino e com a justiça dele. Então, Mateus 6,33 está falando de relacionamento. Quando nós o quê? Nos envolvemos com o rei, ele vai cuidar dos seus, ele vai prover. Não da forma que a gente espera. Isso é o que entra em contraste com a gente espera, como Pedro falou, espera a cura. Eu venho aqui, eu quero a cura. Mas e se Deus não quiser dar? Mas se a gente for olhar, na vida da gente está faltando alguma coisa, para a gente ficar pedindo tanto a Deus, querendo tanto mais e mais, a gente quer não mais de Deus, mas a gente quer as coisas que Deus pode nos dar, os bens aqui desse mundo. Será que nós estamos buscando a Deus, o reino de Deus, querendo um relacionamento com o rei de verdade? Ou será que nós estamos querendo só o que todas essas coisas sejam acrescentadas? Nós estamos querendo só os acréscimos que Deus pode nos oferecer. Isso é uma coisa para a gente pensar. Então, Deus é o quê? Um Deus de relacionamento. Deus, ele sempre trabalhou. Imagine que isso é incrível, porque Deus, ele pode fazer tudo sozinho. Ele não precisa da gente. Ele não precisa da minha pessoa estar aqui. Não precisa. Ele pode fazer sozinho. Ele pode fazer da forma como ele quiser, mas não. Ele resolveu abrir uma parceria com a gente. Ele espera que as nossas atitudes. O bonito é quando você vê as pessoas aqui na frente, para receber a cura, pedindo mais do Espírito Santo,
É porque é a sua atitude que vai contar. Isso é que é o lindo. E Deus está esperando justamente isso. Deus está esperando a nossa atitude, demonstrar o quê? Fé. Dar um passo de fé em direção a Ele. Querendo o quê? Relacionamento. Quando você quer mais do Espírito Santo, você quer ter mais relacionamento com Deus. Eu confesso que eu queria ter vindo aqui para me receber. Eu falei, não, mas Pedro falou, alguém vai ficar para orar. Eu falei, então, bênção. Eu vou esperar, quando as pessoas forem, eu vou orar. Mas eu quero mais. Mas será que as atitudes minhas estão demonstrando isso? Porque dos irmãos que estiveram aqui, demonstrou que estão querendo realmente mais de Deus, mais do Espírito Santo. Estão querendo ser batizados, estão querendo os dons de Deus. Mas isso demonstra, Deus faz o quê? Deus é um Deus de relacionamento. Ele está esperando o quê? As nossas atitudes. Ele poderia fazer tudo sozinho, sem ninguém. Mas Ele não, Ele resolveu relacionar com a gente. E a Bíblia também trata de quê? De relacionamento. A Bíblia ensina relacionamento conjugal. Né? Eu dou glória a Deus por isso, porque foi através, né, dos ensinamentos do casal que eu vim para os caminhos do Senhor. Foi ali que eu comecei a entender um pouco mais, né, Deus falando assim, né, quando eu entendi que Jesus morreu na cruz e você tem que amar a sua esposa igual Jesus amou a sua igreja, né? Mas quando você vai entendendo, a sua vida é restaurada. Eu dou glória a Deus por isso, que eu aprendi dessa forma. A Bíblia também trata do relacionamento pais e filhos, né? Ensina, a Bíblia tem um manual inteiro de como você vai educar, como você vai fazer com seus filhos, criá-los nos seus caminhos. Confesso que essa direção da Bíblia é o que eu mais quero hoje, porque eu me preocupo muito com o futuro da Grace, principalmente nesse mundo do jeito que está, com esses ensinamentos. E eu não vou falar que eu tento ficar em cima do muro, mas eu tento não querer magoar ninguém, mas não é magoar. Mas eu também tenho que me posicionar, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar o que a Bíblia me ensina de verdade. Então eu peço muita sabedoria a Deus, porque não é fácil. E essa área que a Bíblia ensina, o relacionamento pais e filhos, é o que hoje eu quero buscar mais e mais nessa área. Fala também sobre o quê? Relacionamento até com a igreja, dos irmãos da igreja, a Bíblia fala. A Bíblia fala também relacionamento nosso com amigos. Fala relacionamento até, gente, dos inimigos. Como que a gente deve agir com nossos inimigos? E isso eu confesso que não é fácil. Porque não é que você tenha inimigo, mas tem pessoas que não gostam de você, deixam isso bem claro e você acaba... Tem que abençoar ainda, né? Tem que abençoar. Mas quando a gente fala em abençoar, às vezes é difícil abençoar os nossos inimigos. Quando a gente lembrar lá de Jó, né? Jó sofreu, passou por tudo. Nunca deixou de adorar a Deus, de bendizer o nome do Senhor. E ele só foi abençoado, Deus só abençoou ele depois que ele abençoou os amigos, a todos que estavam jogando pedra nele. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Quando você fala assim, é difícil, mas faz que é bênção para você. Deus quer o quê? Só quer o melhor para a gente. A Bíblia só ensina isso, porque a Bíblia Deus quer ensinar o que é melhor para a gente. E Deus valoriza tanto essa coisa do relacionamento, que até na criação do homem e da mulher, Deus demonstrou isso. Porque quando Deus criou o homem, na palavra homem em hebraico, eu achei interessantíssimo isso. Eu falei, isso é Deus purinho, respondendo as minhas questões. A palavra homem hebraico, que se chama ish, e a palavra mulher em hebraico é isha. O interessante, isso quando eu vi, gente, interessantíssimo. Ali existe uma letra na palavra ish, homem, e na palavra isha, mulher. Quando você tira essa letra, que não tem na palavra homem, e quando você tira essa letra, que não tem na palavra mulher do homem, junta, forma a abreviatura da palavra Yehová, que quer dizer o quê? Jeová. E isso é interessante porque no relacionamento conjugal tem o quê? Relacionamento homem e mulher, tem relacionamento com Deus. Deus está ali, Deus está presente. E isso é interessante, isso é importante por quê? Porque Deus quer o que está relacionado com o homem, com a mulher, com a família, com o casal. Então hoje, com todos esses ensinamentos do mundo, ideologia de gênero, homossexualismo, pode até ter união, homem com homem, mulher com mulher. Respeito. Mas não vem falar comigo que tem relacionamento de Deus, porque não tem. Não tem unicidade de Deus, não tem a unidade de Deus ali. Agora, quando tem o homem e a mulher, até na formação da palavra, Deus teve o cuidado de demonstrar que Ele está ali no meio, que Ele está ali, Ele está relacionado ali. Igual eu falei, respeito a opinião de todos, mas eu tenho a minha. Uns vão falar, o Gilmar é preconceituoso. Não, isso não é preconceito, é conceito bíblico. A Bíblia que ensina. Isso não sou eu que estou falando, isso é a Bíblia.
Só que respeito, mas não vem querer achar que eu devo aceitar. Não. Respeito tanto que já tive vários funcionários, não vou falar vários, mas já tive alguns, e hoje eu tenho um funcionário que é homossexual. Ele me perguntou qual a sua opinião. Eu falei assim, bom, você está me perguntando, eu nunca te critiquei, nunca falei, você está me perguntando, sou contra. Ah, ok. Baseado em quê? Na Bíblia. E tenta me convencer. Não vou tentar. Porque não tem argumento. Não tem argumento. Só que eu respeito. Ele é uma pessoa que brinca com todo mundo, tranquilo, super tranquilo, não atira pedra, muito pelo contrário. Ainda tenta proteger, né? Porque a gente não quer que a pessoa ache que, porque ela tem um comportamento diferente do nosso, está sendo discriminada. Não, de jeito nenhum. Mas eu deixo bem claro qual é a minha opinião, qual o meu posicionamento em relação a isso. E hoje está ficando difícil. Eu achei legal quando o pastor falou semana passada. Porque hoje em dia as pessoas estão se acovardando. E não estão mostrando esse relacionamento de Deus verdadeiro. Entre homem e mulher tem um relacionamento de Deus. Em outros tipos de união, não tem. Mas as pessoas querem o quê? Te obrigar, querem te ensinar e mostrar que existe. Deus pode relacionar com um homem à parte, com outro homem à parte, mas quando junta, aí dá uma conta errada nesse negócio. Então, mas Deus está o quê? Mostrando o quê? Ensinando o quê aqui? Que Ele quer relacionar com a gente. Mateus 6,33 fala relacionamento, não provisão. E isso para mim foi interessantíssimo, porque a partir de hoje eu vou entender que para mim ter a provisão de Deus, eu tenho que me relacionar com Ele. Agora, se eu quero ter a provisão do mundo, eu vou ter que me relacionar com quem? Com o mundo. Isso aí também a gente tem que escolher, nós temos que escolher isso. E aí, por que eu escolhi lá, né? João 15. Porque vai chegar Jesus lá, João 15, e fala assim, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, né? João 15, nós vamos entender aqui um pouquinho sobre ele, né? Note que quando Jesus aqui fala que não está chamando mais de servo, ele está chamando agora de amigo, ele não falou que você não é mais servo. Ele simplesmente falou, hoje eu já não te chamo mais de servo, você é amigo. Mas você continua sendo servo. Você continua tendo que trabalhar para Deus. Você continua tendo que abrir sua casa para o lado de paz, igual foi ministrado aqui. Você continua tendo que participar de um GP. Continua tendo que vir aos cultos para adorar a Deus. Você continua tendo que ler a palavra. Você continua tendo que ter um momento de busca do Espírito Santo, um momento de oração. Mas Deus falou o quê? Hoje, Jesus fala o quê? Você já não é mais servo, mas eu vou chamar de quê? De amigo. E como é que seria isso se a gente fosse trazer para o nosso dia? Talvez a gente não entenda muito essa colocação servo, né? Mas lá no tempo de Jesus, quem tinha servo tinha o quê? Vamos colocar um escravo. E o servo fazia o quê? Para aquelas pessoas que tinham condições de ter o servo. Trabalhava na terra, trabalhava tomando conta da criação, trabalhava consertando cercas, fazendo o serviço geral. Só que aí, o que acontece? O que Jesus está mostrando? O cara já não é mais servo. Agora você está fazendo lá, você vai fazer aonde? Dentro da minha casa. Jesus está trazendo para onde? Para dentro de casa. Aí vem até aquela expressão, né? Quando a gente fala assim, fulano de tal é de casa. Quem já falou isso aqui? Quem tem alguém assim, né? A gente não usa essa expressão. Às vezes, quando a pessoa é muito sua amiga, você tem confiança, você traz para sua casa, você fala o quê? Ela é de casa. Por quê? Igual Jesus falou aqui também, da mesma forma. Você tem um chamado amigo, por ter tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Quando você traz a pessoa para sua casa, o que ela acontece? Ela escuta o que você está fazendo, ela vê os seus problemas também, mas ela sabe também o que você planeja, sabe o que você pensa, o que você quer fazer. Isso acontece também quando a gente se aproxima de Jesus. Quando a gente aproxima dele, e ele chama a gente para dentro da casa, quando ele chama a gente para dentro do reino, o que acontece? A gente também escuta os planos dele, a gente vê o que ele quer que a gente faça, a gente sabe o que ele quer, como que a gente quer que haja. Por quê? A gente se aproximou. Ele já tirou a gente o quê? Da posição de servo, ou seja, trabalhava longe, agora trouxe a gente para perto. Trouxe aonde? A gente para dentro da casa. Amém? Também, às vezes a gente para assim, né? Falar amigo de Deus, amigo de Jesus, é difícil, né? A gente imaginar. E eu me perguntei isso. É possível eu ser amigo de Deus? É possível ter esse relacionamento, como eu vou exemplificar aqui de alguns homens de Deus da Bíblia, tiveram? É possível ter esse tipo de relacionamento próximo assim com Deus, a ponto de
tudo que Deus falar, eu já saber e já partir para fazer? Às vezes é difícil. Mas por isso que eu quero usar esses exemplos aqui. Que eu vou usar de alguns homens de Deus, para quê? Para mostrar para mim e para você, talvez, dar um chacoalhão na nossa vida espiritual e ver que não basta simplesmente vir aos cultos. Não, isso não é suficiente. Tem que vir? Tem. Mas isso aqui não é suficiente. Não é eu vim hoje e amanhã, segunda, terça, não buscar mais de Deus. Não. Não é simplesmente ir no GP na quinta-feira, ou no meu caso na quinta, tem uns que são terça, outros sextas. Não é simplesmente participar de um GP, vamos colocar assim. Isso não é suficiente, isso é importante. Mas isso não é suficiente para quê? Para o meu e seu relacionamento com Deus. Isso não basta. E eu espero que se uma pessoa hoje sair daqui entendendo isso, querendo buscar um relacionamento de amizade com Deus, um relacionamento verdadeiro, já foi bênção. Mas eu espero que todos estejam de coração aberto, para quando parar e pensar, uau, como tem sido o meu relacionamento com Deus? Eu quero que você se pergunte isso, porque eu me perguntei isso. Como tem sido o meu relacionamento com Deus? Como eu tenho me relacionado com Ele? Como eu tenho me relacionado com Jesus? Será que eu tenho sido um amigo de verdade? Ou será que eu tenho só me relacionado pelas coisas materiais? Relacionado só pelo todas as coisas serão acrescentadas, só por todas essas coisas. Entenda uma coisa, quando eu tenho Deus, gente, eu tenho tudo. Você não precisa de mais nada. Quando você tem, se você busca a Deus pelo que Ele pode te dar, Ele vai te dar o que Ele pode te dar. Ele vai te dar o que você quer. Agora, quando você busca a Deus querendo Ele, você tem o resto todo. E mesmo que você não tiver aquilo que você queria, Deus vai te mostrar que outras coisas eram muito mais importantes do que aquilo que você queria. Basta a gente estar relacionando com Ele. Então, que esses exemplos, eu vou começar com o exemplo o quê? De Adão. Adão era o quê? Foi amigo de Deus. Adão foi o primeiro homem, né? E Deus mostra aqui também, até na criação do homem, não somente na palavra, como eu disse, mas na construção, toda a preparação para o homem. O que Deus faz? Prepara todo o ambiente. Só que como que Ele prepara? Haja luz. Que haja o firmamento, que haja as estrelas, que haja a lua, que haja os animais, que haja a vegetação, que haja a árvore, que haja répteis. Tudo Deus fez com o poder da palavra. Só que quando chegou na hora de criar um homem, Ele não falou isso. Ele não falou haja, Ele falou façamos. Isso demonstra o quê? Relacionamento de Deus com o homem. Deus faz o quê? Façamos, vamos lá, vamos fazer, vamos tocar, vamos pegar, vamos criar. Façamos o quê? O homem é a nossa imagem, físico. E a semelhança, o quê? A essência de que Ele soprou dentro de nós. Então, quando a gente entende isso, Deus, quando a gente para e fala, gente, então Deus, não vou falar perdeu tempo, mas Ele investiu tempo num relacionamento de pegar, tocar o homem com cuidado, moldar direitinho, gastar ali, investir o tempo com o homem, mostrando que o relacionamento que Ele até quer ter com a gente, até quer ter com o homem, com a mulher. E com a mulher a mesma coisa. Só que Adão era tão amigo de Deus, que quando Deus cria o homem, põe lá, agora você vai reinar aí nos animais, e vai pôr nome, né? Nos bichos, vai pôr nome aí na criação. Deus olha lá e fala assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Tem uns que não concordam muito com isso, né? Preferia ter ficado sozinho mesmo. Mas, quando Deus vê o nível de amizade de Deus com Adão, Ele fala o quê? Não é bom que ele esteja só, vamos criar ele o quê? Uma ajudadora, uma auxiliadora para o homem. Adão não pediu. Adão estava o quê? Nomeando, estava trabalhando, fazendo a comissão que Deus mandou. E Deus viu a necessidade do homem. Por quê? Pelo relacionamento que tinha. E como que você vê esse relacionamento também depois da criação? Deus ia conversar com ele todo dia. Eu acho que ia tomar um cafezinho da tarde, vamos colocar assim, se fosse nos nossos dias. Todo dia Deus ia ali para tomar um cafezinho com Adão e Eva ali, conversar, demonstrando o que? O interesse no relacionamento. Por isso que quando tem a queda do homem, acontece, muda tudo. Muda tudo. O que Deus faz? Vai lá, mata 2 animais, cobre ele ali, já demonstrando, cobre o Adão e Eva, e manda para fora do jardim, coloca os 2 querubins ali com a espada de fogo, protegendo a árvore da vida, porque Deus, muitos também não concordam com isso. Quem errou foi o Adão, não vem falar com essa que foi a Eva primeiro, não foi. Por quê? Quando Deus deu a ordem para Adão, lá em Gênesis, Eva não tinha sido nem ainda criada. Então, quem errou de verdade, quem desobedeceu a Deus foi Adão, foi o homem. Não vem colocar a culpa na mulher, mas foi a mulher que Senhor me deu como ele quis. Não foi. Foi o homem que errou.
Depois você vai lá e lê, e, né, desperta a curiosidade, aí vai lá e lê e entender que quando Deus deu essa ordem para o homem, a mulher não tinha sido nem criada ainda. Foi logo depois. Então, quando tem a queda do homem, por isso que tem essa confusão, por isso que hoje nós sofremos com isso. Porque Deus fez o quê? Houve separação ali. Houve a separação do relacionamento de Deus com o homem. Prova disso é que quando Deus manda fazer o tabernáculo lá com Moisés, Ele manda colocar o véu de separação do santo dos santos com o lugar dos santos. Por quê? Demonstrando o quê? A separação de Deus com o relacionamento com o homem. Só que o lindo, maravilhoso, gente, é que Jesus veio e rompeu tudo isso. Restaurou o nosso relacionamento com Deus. Lá na cruz, quando Jesus fala assim, Pai, a Ti entrego o meu espírito, e dobro o pescoço, e entrega o espírito e morre ali. A Bíblia relata que a terra escureceu, houve terremoto, e o véu se rasgou. De onde? De cima para baixo, demonstrando que quem rasgou e restaurou o relacionamento com Deus do homem com Deus foi o próprio Deus, através de Jesus. Então, hoje, nós temos esse relacionamento, nós podemos ter, sim, esse relacionamento de amigo com Deus, por quê? Através do sacrifício de Jesus na cruz. E Deus preparou tudo para isso, querendo sempre o quê? Nos relacionar conosco. Então, que Adão, que foi o primeiro homem, que sirva de exemplo. A gente erra com Deus, erra, mas hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos Jesus que leva a gente de volta a esse caminho. Basta arrepender de verdade. Voltar aos pés do Senhor, querer mais do Espírito Santo de Deus, como tivemos aqui hoje. Basta a gente reconhecer isso, que precisa de Deus, não é no nosso achismo, não é a religião, não é denominação, não é nada disso. Não é nada disso, é Jesus, simplesmente Jesus, ou maravilhosamente, né, Jesus, que nos restaura o nosso relacionamento com Deus. Tem outro também, né? Antes de eu falar desse outro aqui, eu quero te fazer essa pergunta, como anda o seu relacionamento com Deus? Eu vou sempre estar fazendo essa pergunta, como anda o seu relacionamento com Deus? Porque eu me fiz e fiquei chocado. Tem um outro homem também que eu queria compartilhar com vocês, homem de Deus, que chama o que? Enoque. Enoque. A gente praticamente não ouve falar dele na Bíblia, existem 4 citações dele na Bíblia só. Mas a Bíblia relata o quê? Que ele andou com Deus. Enoque não fez milagre, não ressuscitou ninguém, não libertou o povo, não venceu guerra. O que ele fez? Andou com Deus. A Bíblia relata que ele andou com Deus 300 anos. Ou seja, o relacionamento de Enoque com Deus foi tão grande, que Deus pegou e fez o quê? Levou, né? A Bíblia fala que, como é que a Bíblia fala lá? Para mim não esquecer. Gente, me perdoa, me perdi aqui, mas que a Bíblia fala assim, né, que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, né? Por quê? De tanto que ele andou, de tanto que ele foi íntimo, ou seja, de tanto que ele foi de casa com Deus, Deus falou assim, não, agora você não vai, porque o servo, ele vem, passa o dia na casa, tudo, escuta, mas volta. Enoque foi diferente, não, agora você vem e vai ficar aqui. Esse foi o que? Enoque, andou com Deus, foi amigo de Deus. E o andar com Deus, a gente imagina que o andar com Deus eu estou aqui, Deus está do meu lado e eu estou andando. Com Enoque, segundo, quando você vai pesquisar, com Enoque era diferente. Deus pisava e Enoque estava junto. Deus pisava e Enoque estava ali de novo. Quando Deus pulava, Enoque também pulava. Mas quem fazia primeiro? Deus. Deus fazia primeiro e depois Enoque seguia. Não é o Enoque saiu andando e Deus estava do lado. Não. Deus fazia e ele obedecia. Deus direcionava e ele seguia. E muitas das vezes, quando eu paro e olho para a minha vida, será que eu estou agindo dessa forma? Eu estou dando os meus passos, esperando que Deus venha atrás, seguindo os meus passos. Isso é diferente. Isso é diferente de você andar com Deus. Andar com Deus é andar em obediência a Ele. Fazendo o quê? O que Ele espera que a gente faça, o que Ele ensina nas Bíblias, o que Jesus mostrou. Que é o quê? Cumprindo, escutando e obedecendo, cumprindo as suas palavras. E mais uma vez... Como anda o seu relacionamento com Deus? Será que você está dando passo sozinho? Ou será que você está seguindo o que Deus está falando? Deus pisa e você pisa, pela fé. Como anda o seu relacionamento com Deus? Tem outro também, Noé. Gente, já está dando 9 horas, gente. Prometo que eu vou resumir aqui. Noé é outro cara também que andou com Deus, a Bíblia relata. E quando a gente para e pensa Noé, né, é até meio difícil, porque
uma época difícil de Noé. Porque imagina que Deus vê ali na época de Noé e se arrepende de ter feito o homem e decide fazer o quê? Exterminar, acabar. Só que a Bíblia fala que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, porque Noé andava com Deus. E Deus fala o quê com Noé? Constrói uma arca. Noé passou 120 anos construindo a arca. Imagina pessoas zombando, falando mal dele, chacotas e tudo. É igual a gente quando se posiciona, quando Deus fala com a gente, as pessoas também criticam. Noé enfrentou isso lá atrás. Só que tem uma diferença do que passou com Noé com o que passa com a gente hoje. E a diferença é até vergonhosa para a gente. Deus falou uma vez com Noé, faz a arca. Deus fala quantas e quantas vezes para a gente fazer as coisas. Deus fala uma vez, você pede confirmação. Deus fala a segunda, você pede a terceira. Deus fala a quarta, você faz, Deus, então tá bom, agora mais uma coisinha. Manda alguém que eu nem me conhece confirmar isso. Deus já falou 1, 2, 3, e a gente fica o quê? Pedindo. Deus fala através da palavra, Deus fala no louvor, momento de adoração. Deus fala, usa as pessoas, usa. Mas a gente fica querendo colocar Deus, ou colocando assim, duvidando que Deus vai fazer o que prometeu para a gente. Ou o que Ele falou para fazer. Se Ele falou, gente, é que está garantido, não precisa de ficar pedindo confirmação. Mas se foi Deus que falou, se você tem a convicção do Espírito Santo que foi Deus que falou, muitas das vezes nosso coração é enganoso. Então, por isso que eu peço confirmação, peço. A partir de agora, aqui vendo Noé, confesso que eu vou tentar diminuir nas confirmações de Deus. Mas isso é da gente. Noé, quando a gente vê assim, é difícil ser igual a Noé. É difícil, mas por isso que a gente tem que se relacionar com Deus, por isso que a gente tem que andar com Deus, para que a gente seja obediente, para que a gente possa cumprir os propósitos dEle. E quando Deus fala, quando eu falei assim, quando Deus fala, está garantido, a gente não entende a princípio. Noé não entendeu, porque segundo lá, não chovia na época de Noé, né? E Deus fala assim, vou mandar água, vou matar todo mundo. Se não chovia, como é que é esse negócio? É até complicado, mas ele foi obediente. Quando Deus prometeu uma herança para mim e para a Fran, porque a Fran falava assim, como? Ela, na cabeça dela, né? Eu só ria muitas das vezes, como eu sempre faço, né? Na cabeça, como que Deus vai colocar um ministério na nossa mão, mas não vai dar uma família, não vai dar uma herança, não vai dar uma continuação? Eu não entendia a princípio. Eu simplesmente achava assim, bom, a herança vem dos filhos espirituais. Eu pensava que essa era a promessa. Para mim, estava uma maravilha. Imagina, ter vários filhos espirituais, vamos colocar assim, bênção demais. Só que Deus faz diferente. Eu pensava também, isso a gente compartilhava, eu e ela, ó, que Deus prometeu, então, vamos fazer. Eu sempre tive meu coração aberto para a adoção, ela também, ela nunca viu problema nisso. Então, quem sabe? Quem sabe esse é o destino no futuro? Abençoar, adotar uma criança. E a gente esperava, achando que era isso. Até que Deus fez tudo completamente diferente, deu a volta no geral, tocou o coração dela, tocou o meu, eu falei, não, vai atrás. Como, a princípio foi difícil, eu falei, bom, não vou falar que é impossível, para Deus tudo é possível, mas nossa fé às vezes, né, a gente está assim, né, um dia está bem igual a bolsa, né, de valores, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, né, fica, vai, sobe e desce, né. Mas, quando Deus falou, eu confesso que eu fui o primeiro que, só falei assim, ó, vamos fazer assim, eu estou aberto, né? Se eu estou aberto à adoção, estou aberto até, né, à adoção de um doador. Porque eu é que tive as respostas todas 100% negativas. Tive 4. E até quando Deus promete, faz tudo, o mesmo médico que acompanhou a gente no tratamento, na primeira tentativa nossa, nós fizemos a tentativa de tratamento, só que o médico tirou a gente de cabeça completamente. Nós voltamos no mesmo médico, esse mesmo médico abriu todos os caminhos. Quando eu falei assim, não, olha, eu estou aberto a doador, ele falou, não, você vai atrás, eu vou te mandar para um cara aí, especialista aí, e ele vai te examinar, e ele vai te falar. Aí eu falei, Fran, tem um negócio errado aí, porque esse cara, na princípio, primeiro, é dinheiro. Se eu estou aberto a um doador, ok, vamos fazendo e vamos tocar para frente. Até o processo para mim fazer todos os exames, demorou mais ou menos 2, 3 meses. E o cara tranquilo esperando. Eu falei assim, Fran, tem Deus no meio. E até que quando a gente teve a resposta que realmente era possível, eu tive que fazer uma cirurgia, e a promessa está aí, todos veem. Isso é promessa de Deus, promessa garantida de Deus, se cumprindo. Não entendi? Não entendi a princípio. Sabia que tinha uma promessa de Deus, mas eu não entendi.
Só que a gente fica o quê? Querendo confirmação. Pedindo o quê? Deus, confirma, fala comigo, usa fulano, vai atrás de pastores né, renomados em outros lugares, para quê? Para receber uma revelação de Deus. Deus já falou, se Ele falou, gente, faz igual Noé, é uma vez só e vai. E o interessante é que quando Deus falou com Noé, Noé o cumpriu, não foi só Noé que foi salvo, foi a família. E a família de Noé não foi salva por causa que os filhos andavam com Deus, não, porque Noé andava com Deus. Ele fez isso. E isso serve até de exemplo para mim, e para os pais e para as mães também. Se você anda com Deus, demonstra isso para os seus filhos também. Demonstra isso para eles, para onde você estiver, para a sua família. Que eles também vão ser salvos quando um da família anda com Deus. Amém? E mais uma vez, como anda o seu relacionamento com Deus? Deus tem falado com você, você tem sido obediente primeiro? Tem corrido atrás, tem acreditado nas promessas dEle? Como anda o seu relacionamento com Deus? Eu não poderia deixar de falar de Moisés, né? Moisés foi um homem que Deus falou com ele o quê? Face a face. E é interessante que da mesma forma que com Enoque, o andar com Deus, não era Enoque andar, mas era Deus ir na frente, Deus pisar e Enoque junto. Com Moisés também, quando a gente fala assim, né? Vi Deus face a face, não, Moisés, quando Deus fala que falava com Moisés face a face, a gente acha que era de perto, não. A palavra literalmente testa a testa, encosta a testa aqui, Deus encostava a testa aqui com Moisés e falava. Tamanho era o que? A intimidade, o relacionamento, a amizade de Moisés com Deus. E quando Deus fala que falava com Moisés, né, face a face, é engraçado que Deus vai lá e chama, tem uma briguinha lá, né, entre Miriam, Arão e Moisés, né? Quando você vai lá ler lá no Êxodo lá, ou Números, a história de Moisés, Arão e Miriam discordam da decisão de Moisés e começam o quê? A falar mal de Moisés. A Bíblia não relata Moisés querendo se defender, Moisés tendo alguma atitude, querendo fazer algo para talvez mostrar, né, que estava certo na decisão. Não, a Bíblia mostra Deus foi lá e chamou Arão, Miriam e Moisés e falou, vá lá e me encontra na porta da tenda de encontro. E quando chega lá, Deus fala com Arão e com Miriam, se tiver algum profeta aqui, eu não conheço, vocês trazem aqui, que eu vou falar com ele em sonho e visão. Mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Ou seja, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você é amigo de Deus, você não precisa se defender. Você não precisa se defender das acusações das pessoas. Deus vai fazer por onde mostrar que você realmente tem um relacionamento com Ele. Deus é que vai te proteger, Deus é que vai te defender. Ele é que é o nosso advogado. E isso muitas das vezes a gente não entende, não escuta. Ou não quer obedecer a Deus em relação a isso. A gente quer fazer da nossa carne, da nossa vontade, quer nos defender, quer sair falando. Não, fica quietinho, fica caladinho, deixa Deus mostrar, deixa Deus te defender, deixa Deus agir em seu favor. Como é que Ele vai agir se você não deixa? Não tem como. E aí, mais uma vez eu pergunto, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como você anda se relacionando com Deus? Como você anda se relacionando com o Espírito Santo? Você tem feito isso? Ou na nossa falta de domínio próprio, a gente acaba até falando que não deve, estourando? Isso é difícil. Domínio próprio, gente, é uma coisa que só o Espírito Santo mesmo para dar. Porque o domínio próprio é onde é que fala justamente lá, né, no Sermão do Monte que Jesus fala, né? Se alguém te dá uma bofetada, você tem que dar outra face. Isso é difícil. Quando a pessoa acerta a gente já quer logo revidar, já quer logo, né, ir para vingança, vamos dizer assim, né? Ou então você nem faz nada na hora. Você nem faz nada, mas você já fica maquinando ali, ó. Vou fazer isso e isso, assim, assim, assado. Eu confesso que eu sofri uma experiência meia, não vou falar traumática, mas não muito prazerosa. Eu compartilhei com o Claudinei, ele sabe. Eu tive um funcionário que ele me levou na corte do Labor Department. O pessoal do meu GP sabe também. E ali, quando eu fui na corte ali do Labor Department, ali, né? A primeira coisa que a juíza falou foi assim, bom, você sabe que tudo está a favor dele, né? A lei defende ele e tudo. Eu falei, ok, mas ele tem que provar? Não, a lei, ele não precisa de provar nada. Na hora veio assim aquela coisa de querer vingança, de fazer algo. Porque a pessoa vai ali, cheio de mentira, te acusa, faz de tudo com você. Só que aí, daí, na hora, vem o Espírito Santo e me diz assim, você tem que abençoar. Lembrei de quem? De Jó. Foi difícil? Foi.
Foi, porque eu estava sendo acusado, eu tinha que procurar me defender e todo mundo falando, olha, você tem que fazer o acordo aqui, né? Que a corte era para tentar fazer um acordo para não ir para o julgamento, para o trial. E todo mundo, e eu falando, Deus, mas eu ainda não tenho nem chance de me defender. Se eu for para lá, está todo mundo me mostrando aqui que vai ser pior para mim. E foi quando o Espírito Santo de Deus me lembrou de Jó lá. Eu falei, não, abençoa. Foi difícil? Foi. Eu vou confessar que eu não falei do coração, falei da boca para fora. Mas eu abençoei. Aquele casal era um casal. O triste é que o rapaz tinha trabalhado comigo um certo tempo, me pediu, olha, eu preciso de trabalho para minha esposa, você podia arrumar? Eu falei, não, arrumo. Tinha um casal lá trabalhando. A esposa chegou a trabalhar 4 meses só, ele trabalhou 1 ano e 4 meses, e saíram e já foi direto. No outro dia, eles já foram para o Labor Department. Foi bênção. Foi uma lição para mim. Lógico, eu aprendi. Mas foi difícil eu ter que abençoar ali naquele lugar. Porque eu estava sendo acusado. E hoje eu entendo que quando eu estava sendo acusado, quem estava me guardando era Deus. Quando o pastor falou, Gilmar, 1º de setembro você ministra. Foi bênção. Ok. Eu estava vindo numa calmaria de trabalho, vamos dizer assim. Essa semana, eu comentei com a Fran ainda. Falei, gente, essa semana foi uma correria. Mas aí quando você lembra, fala assim, opa, é lá atrás. Deus fazendo o quê? Já me preparando a provisão para me poder acertar o acordo lá na frente. Que eu tive que entrar no acordo, eu tive que aceitar. Mas olha aí, Deus preparando, olha Deus provendo. Mas foi o quê? Eu me relacionando com Ele, eu entendendo o que Ele queria, o que Ele quer que a gente faça, que é o que? Abençoar. É o abençoar. É o inimigo que te deu um tapa na sua cara, filho da outra. Não é o inimigo que está faminto, sei lá, aproveitar a oportunidade de matar, não, não. É se o inimigo seu está faminto, você tem que levar para ele a comida, o mantimento. Isso é difícil. Isso é difícil nas nossas vidas. Eu vou terminar aqui falando um pouquinho rapidamente de Abraão. Até porque Abraão a gente poderia falar muito. O relacionamento de Deus com Abraão foi enorme. Tanto que Abraão é o único homem que, se a gente for olhar nas 3 religiões monoteístas, né, que é o quê? A religião judaica, o islamismo e o cristianismo, todos eles têm Abraão como pai da fé. Então, Abraão é estudado por toda parte do mundo, a gente pode dizer. Por quê? Porque ele é o pai da fé. Ele é o único homem que realmente, se a gente for ver, ele relacionou demais com Deus o relacionamento. E o único homem que a Bíblia chama de meu amigo, amigo de Deus. Abraão era realmente amigo de Deus. E às vezes a gente vê assim, Abraão é amigo de Deus, mas será que eu consegue? Nós conseguimos. Nós temos exemplos desses homens aqui, que não tinha nem o Espírito Santo dentro deles, nós temos. Deus falava, eles obedeciam. Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Deus fala conosco. E a gente ainda duvida, questiona. Abraão não. Abraão foi obediente a Deus. Andou com Deus. Abraão era tão amigo de Deus, que quando Deus decidiu lá destruir Sodoma e Gomorra, vocês lembram? Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Deus falou assim, mas eu posso fazer alguma coisa sem antes comunicar com meu amigo Abraão? Agora imagina Deus, o Todo-Poderoso, ter que tomar uma decisão e pegar conselho com alguém. Imagina o nível de relacionamento, o nível de amizade que eles tinham, para Deus ter que consultar, vamos dizer assim. Eu creio que consultou, porque quando Deus fala com Abraão o que ia fazer, Abraão começa o quê? A pedir, a clamar a Deus. Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? E Deus fala, não, se tiver 50, eu não destruo a cidade. E Abraão continua. Se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20. E Deus sempre aceitando o quê? O apelo de Abraão. Não, se tiver 20, eu não vou destruir os justos com os ímpios. Mas ali, uma outra coisa, mais uma vez mostra a importância do relacionamento nosso com Deus. Ló, que era sobrinho de Abraão, foi salvo por causa de quê? Porque ele andava com Deus? Ele era amigo de Deus? Não. Por causa de Abraão. Abraão que era amigo de Deus, Abraão que andava com Deus. Por causa de Abraão, Ló e sua família foi salvo, a não ser a esposa, que ela olhou para trás, quem lembra lá, virou uma pedrinha de sal. Mas por causa do relacionamento de Deus com Abraão, é que Ló foi resgatado lá da cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu, Deus falou o que ia fazer. Mas só que antes disso, ele consultou quem? Abraão, um amigo. Será que, quando Deus vai tomar as decisões, será que nós temos esse relacionamento com Deus, ele vir
e falar, não, eu estou pensando em fazer isso, será que a gente escutaria? Eu acho que não. Será que eu teria coragem? Eu tenho certeza que eu não teria coragem quando Deus falasse que destruir alguma coisa ali, principalmente se a gente fosse olhar um povo ímpio, você ia falar assim, vai, está na bênção, né? Mas Abraão não, Abraão intercedeu. Abraão pediu a Deus, clamou a Deus, pelo quê? Pelo um povo ímpio, demonstrando o relacionamento que ele tinha com Deus. A gente poderia falar aqui de Paulo também, o relacionamento que Paulo teve com Deus. Paulo teve um relacionamento tão intenso com Deus que ele fala assim, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Imagina uma pessoa falar isso. Aí eu pergunto, como é que anda o seu relacionamento com Deus? Será que você pode falar igual Paulo falou? Será que você agiria como Abraão agiu? Será que Deus tem esse relacionamento? Ele quer ter, Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer ter um relacionamento com todos nós. Ele quer ter, Ele quer estar presente com a gente, Ele quer participar, Ele quer agir com a gente. Ele não quer fazer nada sozinho, mas Ele precisa da atitude minha e sua de querer o quê? Se relacionar com Ele, de querer ser amigo dEle, de querer buscar, ser igual Adão foi no começo, Enoque, Moisés, né? Noé, Abraão, Paulo, tantos outros, Davi, homem segundo o coração de Deus, relacionava com Deus. Segundo Samuel 5, se eu não me engano, lá, eu amo esse texto, eu já compartilhei várias, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, né, quando Davi, no ano que ele assumiu o reino, os filisteus vieram atacar ele, o que ele fala? Ele vai consultar a Deus primeiro. Deus, e aí, eu devo ir? Deus fala, vai. O Senhor vai me dar vitória? Vou. Repare que ele faz, o Senhor vai me dar vitória, glorificando a Deus mais uma vez. Vou. Davi vai e vence. A Bíblia relata que no outro ano os filisteus voltam. Eu sempre falo isso porque isso seria a minha atitude. Se o inimigo voltou, eu venci o ano passado, eu vou de novo, porque eu vou vencer. Mas Davi faz diferente. Deus, devo ir? Deus fala, não, você não vai não, você vai ficar escondido aí, debaixo das amoreiras, se eu não me engano. E quando você vê o sinal das folhas das árvores balançando, aí que você sai em guerra. E isso é lindo, porque eu não faria, igual eu falei. Venci o ano passado, vou de novo. Fazendo diferente do que alguns homens que andaram com Deus faziam. Eu ia fazer o quê? Dar o meu passo sozinho. Eu não esperar por Deus. E o interessante nisso, que vem no momento próprio, eu acho, propício, né? Que a gente tem a campanha do Lar de Paz. Muitos de vocês podem pensar assim, eu não vou abrir isso, eu não vou fazer isso, porque eu não tenho um relacionamento tão profundo com Deus. Começa hoje. Nós vamos ter algumas semanas de oração. De quê? De preparação. E mesmo que você não vá abrir, comece o seu relacionamento com Deus hoje. Ou restaure esse relacionamento com Deus hoje. Restaura isso. Não deixa você entrar na religiosidade ou na mesmice de achar que o culto tá bom, que o GP tá bom, né? Não. Lê a palavrinha de Deus uma vez ou outra, não. Isso é diário. O relacionamento é o quê? É diário. A gente fala assim, Enoque andou com Deus, ele andou 300 anos com Deus, a Bíblia fala. E a gente às vezes anda um dia, já no outro, já não quer escutar a voz de Deus, já não lê a palavra, já não ora, acha que está bom? Não, não está. Deus quer mais, Deus quer aprofundar o relacionamento dele com a gente. Ezequiel 47, se eu não me engano, 37 ou 47, quando Ezequiel teve a visão do rio, vocês vão lembrar, Ezequiel começa andando, anda parece que 500 metros, ele estava a água onde? Que batia no calcanhar. Ele anda mais 500 metros, a água já batia nos joelhos. Ele anda mais 500 metros, a água batia nos lombos, na cintura. Isso é o quê? Isso é Ezequiel vendo o tanto que Deus queria que ele andasse o quê? Num relacionamento com ele. Até que Ezequiel chega ao ponto que ele não podia mais andar, só a nado. E aí o que acontece? Deus vai ali, pega ele pela mão e leva. Isso acontece com a gente também, quando a gente começa a se relacionar com Deus. Você começa no raso, vai aprofundando, até chegar a um nível que já não é mais a gente que vai. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. É Ele que nos leva. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente, quer restaurar com cada um de nós. Relacionamento de amizade, de verdadeiro amigo. Amém, gente? Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé. Eu não vou fazer nenhum apelo para vir aqui na frente. Não vou fazer nenhum apelo, porque eu acho que isso é de autoexame. Você é que tem que buscar esse relacionamento com Deus. Eu posso, os pastores, os líderes podem te ajudar nessa direção. Mas isso tem que ser uma atitude de cada um de vocês. Então, antes de eu orar com vocês, nós orarmos juntos,
em relação a isso, porque eu preciso também dessa restauração diariamente. Eu quero que você se autoexamine. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem levantado suas manhãs? Será que você tem abrido os seus olhos e falado assim, bom dia Espírito Santo, ou bom dia Jesus? Ou, me dá mais um dia abençoado na tua presença, Deus. O pastor falou isso, se eu não me engano, semana passada, e a partir daquele, ou 2 semanas atrás, se eu não me engano. A partir daquele dia eu falei assim, eu preciso de me relacionar mais com Deus. Eu preciso de aprofundar mais nisso. E eu confesso que agora, a primeira coisa é abrir os meus olhos e dar bom dia a Deus primeiro, a Jesus. A chamar Ele para entrar na minha vida. Tem dias que eu falo, Deus, eu te dei bom dia de manhã. Então, me ajuda, está difícil o dia. Mas isso não importa. É como Pedro falou, às vezes Ele vai curar, Ele vai fazer, às vezes Ele não vai. Só que nós temos que o quê? Manter firme na nossa caminhada com Deus, no nosso relacionamento. Então, examine, converse com Deus, fale com Ele o que tinha te atrapalhado a seguir nesse relacionamento. É trabalho? Fala, Deus, me ajuda. Me ajuda. Se é relacionamento com amigos, decepção, pede a Deus ajuda. Mas não deixe de sair daqui sem querer se relacionar com Deus, sem querer ser amigo de Deus de verdade. Converse com Deus, é um momento seu e Deus. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Agora, aproveita que você está aí entre amigos, em famílias. Vamos todo mundo dar as mãos. Vamos dar as mãos. Vamos estar junto. Deus quer ter um relacionamento com a gente. E eu quero pedir que você ore pelo seu irmão do seu lado, da sua esquerda, da sua direita. Abençoe a vida dele. Lembra de Jó, abençoe primeiro. Ore por ele. Que eu tenho certeza que Ele está te abençoando. Então faça o mesmo por Ele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor por nós, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de relacionamentos, ó Deus, e o Senhor quer relacionar conosco, Senhor. Estamos aqui, Senhor, ó Pai, hoje, em nome do teu Filho amado Jesus, decididos a restaurar esse relacionamento com o Senhor, ó Deus, a querer mais e mais o teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, que já não venha a ser mais a nós, ó Pai, mas que venha a ser o Senhor em nós, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, derrubando as barreiras na vida dos meus irmãos, em minha vida também, Senhor, aquilo que vem atrapalhar, ó Pai, a me relacionar contigo, a meus irmãos relacionar com o Senhor, ó Pai, a ter uma amizade verdadeira contigo, que em nome do Senhor Jesus venha cair por terra, Senhor, ó Pai, e que eles venham reconhecer a necessidade, Senhor, ó Pai, de se relacionar contigo, a necessidade de te buscar, ó Pai, nas manhãs, nas madrugadas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e que a gente venha nos colocar, como diz o Senhor, ó Deus, no nosso quarto em secreto, buscar uma intimidade, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoe cada um dos meus irmãos, ó Deus. Dê uma semana, Senhor, ó Pai, abençoada na tua presença, no teu relacionamento, no relacionamento com o Senhor, ó Deus.
Em nome do Senhor Jesus, o Senhor fortaleça cada um deles, ó Deus. Fortaleça o físico e também o espírito, Senhor. A área espiritual da vida de cada um deles, ó Pai. Ó Pai, abençoe os pais, ó Deus, que eles venham ter sabedoria na educação, na criação dos seus filhos, ó Deus, neste mundo. Ó Pai, que a direção do Teu Espírito Santo venha estar sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Amém.